Olá, voltamos agora para a parte 2 do vídeo, tá? Como esse vídeo vai para o YouTube, porque cabe mais tempo lá e esse aqui vai ser mais demorado um pouco, aí eu estou deixando na horizontal, porque no YouTube é melhor para entrar assim, ok? Vamos lá então. Como eu te falei, nós íamos estudar agora a Bíblia. Estudar a Bíblia. Vamos lá. Vamos lá. Gênesis capítulo 6. Capítulo 6. Eu afirmei categoricamente que Noé não pregou para aquele povo daquela época. Noé não foi incumbido dessa tarefa. Noé não tinha essa obrigação. Deus não deu a Noé esse título. Deus não deu a Noé esse mandamento. Deus não deu a Noé essa ordem de pregar para as pessoas se arrependerem. Vamos para a Bíblia? Vamos lá. Primeiro eu quero te dizer, se você é pregador, se você é bispo, se você é apóstolo, se você é teólogo, ei, comenta aí embaixo, eu vou deixar os comentários abertos aí para você poder fazer o seu comentário, tá? É bom que o seu comentário venha acompanhado de um texto bíblico, isso, interpretadinho, para a gente poder discutir nos comentários, eu vou debater com vocês pelos comentários. Mas vamos para a Bíblia, tá bom? Bíblia é importante, vamos lá. Capítulo 6, verso 18, Deus fala para Noé assim, verso 17 e verso 18, vamos lá, verso 17, eu trago dilúvio sobre a terra, para destruir tudo o que tem vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará, contigo, vírgula, porém, vírgula, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu, e contigo, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Ora, Deus está dando aqui para Noé uma ordem e fazendo uma promessa que Deus tinha feito uma aliança com Noé. Porque o que estava para acontecer? Vamos voltar um pouco. Capítulo 5 de Gênesis até o capítulo 6 vai seguindo. Deus vai mostrar, capítulo 6 na realidade. Os filhos de Deus se interessaram pelas filhas dos homens, tiveram relações, nasceram gigantes. A intenção do coração do homem era amar. E a Bíblia diz no verso 6, que diz, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Verso 7, disse o Senhor, destruirei sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Ora, Deus já decretou, há um decreto, Deus já decretou, julgou e condenou o homem da época. O homem é mau, vou destruir todos. Verso 8 diz, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ótimo. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Por quê? Nós vamos chegar lá em 2 Pedro, e Noé quando nós vamos ler lá, que Noé era um homem de justiça, um homem justo. Isso agradou a Deus em meio a uma geração corrompida. Aliás, não é nem uma geração, vamos falar a humanidade toda corrompida. Havia um homem que era justo diante de Deus. Ok? Então, Deus fez uma aliança com Noé. Deus fez aliança com todas as pessoas da terra? Não. O que Deus tinha dito sobre todas as pessoas da terra? Eu vou destruir todos. Não vai sobrar ninguém. Mas Noé estará comigo. Mas Noé, eu vou livrar a família de Noé, porque Noé é um homem justo e eu gostei de Noé. A Bíblia diz que Deus achou graça de Noé. Óbvio. Então vamos lá. Deus tinha um propósito de salvar a humanidade? Não. Primeiro, porque Deus fez aliança com Noé. Segundo, Deus mandou Noé construir uma arca que coubesse ele, a sua família e os animais. As medidas da arca estão aqui também em Gênesis. Se você for fazer o cálculo da medida, não é uma coisa muito grande, mas era para caber os animais e as aves que Noé iria colocar para dentro dessa arca. Inclusive, Noé não foi atrás de animal. Os animais vieram até a arca, conduzidas pelo Espírito de Deus. Então, vamos lá. Deus manda fazer uma arca para salvar a família de Noé. Aí Deus manda Noé entrar na arca.
Verso 13. Nesse mesmo dia entrou Noé na arca e com ele seus filhos. Capítulo 7, verso 13. Cã e Jafé e também as mulheres de seus filhos. E com ele todo animal conforme a sua espécie, tal, conforme toda a sua qualidade. Verso 14. De todas as criaturas. E os que entraram na arca, macho e fêmea de todos os seres viventes, Deus lhe tinha ordenado. Então o Senhor fechou a porta por fora. Não era para haver salvação. Era para haver a condenação que Deus já tinha decretado. Ok, até aí tá fácil. Deus mandou fazer uma arca grandona. Imagina Noé pregando aí mais de 100 anos, como disse o pregador lá no primeiro vídeo que eu falei. Pregador pregando mais de 100 anos. Gente, Noé era um homem justo. Nós sendo fracos igual a gente é hoje, a gente vai pregar para as pessoas creem no evangelho. Claro que não é por nós, é por Deus. A história de Noé não é a história de Noé, é a história de um Deus que é amoroso e que salva aqueles que confiam nele. Essa é a história de Noé. Mas vamos lá, o pregador, para ilustrar, para ficar bonito, e eu vou te dizer que não precisa de melzinho para a Bíblia ficar bonita, para o texto ficar bom, para a pregação ficar boa, não. É pregar a palavra de Deus do jeito que ela é. Você prega com eloquência, você prega tranquilamente, mas é um problema seu. Agora, não pode distorcer a verdade e nem ficar inventando coisa. Lembra que você mesmo prega dizendo, lá no livro de Apocalipse, que quem acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa desse livro, vão vir sobre eles as maldições? Então, se você prega isso, por que você fica acrescentando coisas que não estão na Bíblia? Não há na Bíblia nenhum versículo sequer que diga que Noé tenha pregado para as pessoas daquela época. Tá bom? Ah, pastor, 2 Pedro, capítulo 5. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 5. Vou marcar aqui, que se precisar a gente volta. Eu te falei que esse vídeo ia ficar um pouco demorado. Exatamente, mas eu tenho certeza que você está gostando, porque você está aprendendo. 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. Diz assim, ó. Verso 5. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas a trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Aí você vai dizer, aí eu falei, pregoeiro da justiça. Ei, pregoeiro da justiça não é pregador de mensagens. Não diz aqui que ele era um pregador de arrependimento. Não diz aqui que ele dizia para as pessoas que as pessoas tinham que ser justas. Pregoeiro da justiça porque não era um homem justo. A Bíblia não diz aqui, nem inclusive, que ele está pregando a justiça de Deus. Ele está pregando sobre justiça, que é uma coisa que eu e você deveria fazer. Sermos pregoeiro da justiça, não mentir, não roubar, não enganar, pagar as contas tudo certinho, não ficar devendo o outro irmão. Isso aí é o simples que nós deveríamos ter. Então Noé era pregoeiro da justiça. Ainda a Bíblia não quer dizer que Noé pregou para aquelas pessoas. Porque, inclusive, o interesse de Deus era salvar somente Noé e a sua família, como nós lemos no capítulo 6, verso 18. Contigo estabelecerei a minha aliança. Pastor, mas tem mais texto bíblico? Tem! Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 3, verso 20. Diz assim, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, nelas poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. O apóstolo Pedro, mais uma vez, está usando aqui o termo da arca para falar do batismo nas águas. É isso que ele quer falar. Ele está tentando explicar sobre o batismo nas águas e fala que a arca é uma simbologia desse batismo nas águas, as pessoas passando pelas águas, que são os 8. A longanimidade de Deus é porque as pessoas realmente não se arrependeram. Ah, pastor, mas Noé continuava pregando. Não, tem mais referência para você, que Noé não estava pregando. Vamos lá, nós temos em Mateus, capítulo 24, verso 38, que diz assim, ó. Pois assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Gente, quem está falando aqui é Jesus, tá? E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está dizendo? Que as pessoas levavam a vida naturalmente, como se nada fosse acontecer. Talvez eles estivessem vendo a construção da arca, talvez não, talvez a arca foi construída lá nas terras de Noé e ninguém tinha acesso. A Bíblia não fala que as pessoas viam Noé construindo a arca. A Bíblia fala que Noé levou mais de 100 anos para construir a arca. Ótimo. A Bíblia não fala que Noé se retirou para chamar ninguém.
Às vezes você assistiu no filme, aí fica pensando, porque no filme mostra. Não, no filme não é Bíblia, não. Tá? Aqui Jesus diz que eles nem perceberam quando veio o dilúvio. Eles não estavam preocupados com isso. Se Noé tivesse falado, talvez. Mas Noé, com certeza, não falou, porque a Bíblia não fala. Se Noé tivesse falado, a Bíblia tinha relatado. Vamos lá. Por último, para nós encerrarmos, Hebreus 11, 7. Hebreus 11, 7. 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé, novamente, aparece no texto, construindo a arca para a sua família. E ele construindo a arca para a sua família, ele condenou o mundo. Não que ele tenha condenado, isso é uma linguagem figurada do autor, porque o mundo já estava condenado. E quem condena é o próprio Deus, que já condenou e já traçou também ali a pena para esse mundo, era a destruição total. Então Noé não condenou o mundo, mas o escritor, no sentido figurado, quis dizer que Noé mostrou àquele povo que havia uma condenação para o mundo. Então Noé não continuou, não pregando. Ok. Ficou difícil entender? Vamos comentar embaixo aí. Se tiver mais texto aí que você queira colocar, põe aí para a gente discutir. Ok? Vamos lá. Bíblia é Bíblia. Conversa fiada é conversa fiada. Filme é filme. Quem escreve filme geralmente não é crente. Ok? Então, se não é um crente que escreveu, pois se sendo crente ainda prega errado, imagina um diretor de um filme que não conhece a palavra de Deus e nem conhece o Deus da palavra. Ok? Gostou desse vídeo? Se inscreve aí no canal, deixa o seu oi, deixa o seu comentário, vamos estar conversando. Vai ter mais vídeos desse tipo, tá bom? Porque nós vamos revelar aqui as verdades bíblicas que estão sendo pregadas nos altares de forma errada. A palavra de Deus é linda, é maravilhosa. E se nós formos pela palavra, nós seremos limpos para sermos salvos em Jesus Cristo. Amém? Um abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor.